Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela página do Facebook da Diocese de Barretos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui de Barretos, também chamada Mini Basílica, as páginas do Papa Francisco, amigos e amigas, aqueles que nos acompanham pelos canais do YouTube, que nós possamos nesta noite continuar a nossa reflexão sobre a vida e hoje, então, os últimos momentos da vida de Santa Teresinha, sua última doença. Nós assim vamos concluindo as nossas reflexões sobre a vida e a mensagem de Santa Teresinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Então nós chegamos hoje ao nosso penúltimo encontro. Hoje nós vamos falar da doença e ao mesmo tempo da morte de Santa Teresinha. É importante a gente se recordar que aquilo que eu já dizia no encontro passado, que a enfermidade de Santa Teresinha, ela ocorre justamente no período da sua noite na fé. Já na quaresma de 1896, nós podemos dizer que Santa Teresinha entra na sua última doença. Já nesse período, ela já se dá conta do quanto lhe é difícil permanecer de pé durante todo o dia. Aumenta a dor na garganta, é uma dor persistente, acessos de tosse, também há momentos de febre, que ela, por sua vez, vai suportando em silêncio. Mas, como eu dizia no encontro passado, foi na noite da quinta para sexta-feira santa de 1896 que ela tem o alerta mais verdadeiro, mais preocupante. Ela tem duas hemoptises, ou seja, na noite da quinta-feira e na manhã da sexta-feira santa, ela tem 2 vômitos de sangue. Eu dizia que ela vai dizer disso a Madre Maria de Gonzaga durante o capítulo dos perdões, que ocorria na tarde da sexta-feira santa. Embora Teresa tivesse ficado espantada, assustada com estes vômitos, Teresa se sente uma vez de uma certa forma confirmada. Ela vê nesses vômitos como que um chamado que o amado lhe faz, confirmando a sua oferta ao amor misericordioso. Logo após a Páscoa, ela é examinada pelo marido da sua prima Joana, o doutor Laniel, que vem de Caen, onde ele reside, para examinar Teresa. E nessa primeira consulta,
que se fez através das grades, portanto ele não entra no Carmelo, ele consulta Teresa através da grade, ele não encontra nada de grave. É importante a gente considerar que a tuberculose era uma realidade um tanto frequente no Carmelo, não é? Em novembro de 1896, portanto, naquele ano, uma das irmãs, Maria Antonieta, que era a rodeira, aquela que ficava na roda, a roda é na entrada do mosteiro, aonde passam os objetos de fora para dentro, ou então de dentro para fora, de tal forma que não há contato entre as pessoas e as irmãs que ficam na roda, não é? Não há contato entre elas. Em novembro daquele ano, morria a irmã Maria Antonieta, vítima da tuberculose. Né? No início do século, em 1905, uma prima de Santa Teresinha, Maria de Eucaristia, que foi noviça de Santa Teresinha, filha da família Guerrin, também morre vítima da tuberculose com 35 anos. Portanto, aquele período é um período onde a tuberculose é como que uma praga, né? Uma pandemia muito semelhante àquela que nós estamos vivendo hoje, né? E que vai durar de 1896 até 1906, portanto, 10 anos. E na França, a cada ano morriam 150 mil pessoas vítimas da tuberculose, né? Essa doença atingia as pessoas entre 21 anos e 35 anos. Assim, todas as semanas, Lisieux assistia os funerais de pessoas novas que eram vítimas dessa doença, né? que pairava como um terror e que só vai ser de fato exterminada em 1944 com a descoberta dos antibióticos apropriados. Portanto, a experiência que nós estamos vivendo hoje da pandemia não é uma novidade na humanidade. Santa Teresinha é vítima de uma pandemia, da pandemia da tuberculose, que se agravou na França entre 1896 até 1906. Bom, na quaresma de 1897, portanto, um ano depois das primeiras hemoptises, Teresa cai gravemente doente, né? Desde o dia 4 de abril, um ano após a primeira hemoptise. Ela tem indigestões, portanto, o seu estômago não resiste aos alimentos e ela tem febre todos os dias até as 3 horas da tarde, né? Sofre com a tosse, as expectorações de sangue que ocorrem com frequência e fortes dores no peito. Nesse período, Teresa entra numa fase muito solitária, né? Pouco a pouco ela vai ter que ir deixando os exercícios da vida comunitária. A partir de maio ela não pode mais ajudar a irmã Maria de São José na rouparia, né? Então ela se ocupa com alguns trabalhinhos de costura, né? Lhe foi tirada a função de mestra de noviça, de auxiliar de mestra de noviça, que lhe havia sido confiada por Madre Inês e depois confirmada por Madre Maria de Gonzaga. Ela tem que deixar também a oração do ofício divino, ela não participa mais no coro da oração da comunidade, não é? No final de maio, início de junho, não se vê mais Santa Teresinha no refeitório, não participa mais dos recreios, que para ela são muito cansativos. Todos os dias, ou melhor, quase todos os dias, ela tem que se arrastar para poder participar da missa, né?
Às vezes, para chegar à sua cela, ela demora meia hora e tem que fazer esforços extraordinários para retirar sozinha o hábito. Bom, nesse período em que ela vai se afastando das atividades comunitárias, que ela tem que deixar os seus ofícios, não pode mais participar dos recreios, foi o período que ela se serviu para escrever a última poesia, Porque Te Amo, Maria, não é? Onde ela traduz tudo aquilo que ela pensa a respeito de Maria. Nessa época, Santa Teresinha escreve uma poesia dedicada a uma carmelita de Lisieux. E essa poesia é uma das poesias que traduzem muito fortemente aquilo que Santa Teresinha está vivendo. Ela escreve essa poesia no dia 19 de maio de 1897. O tema é Uma Rosa Desfolhada. Eu vou lê-la porque não é uma poesia longa, são apenas 5 estrofes, e é muito importante essa poesia porque ela demonstra pela poesia aquilo que ela vive. Ela é a rosa que está sendo desfolhada. Jesus, quando te vejo sustentado por tua mãe, deixar seus braços e ensaiar vacilante sobre nossa triste terra teus primeiros passos, diante de ti eu quisera desfolhar uma rosa em seu frescor, para que teu pezinho pousasse docemente sobre uma flor. Esta rosa desfolhada é a fiel imagem, divino infante, do coração que quer por ti se imolar sem reserva a cada instante. Senhor, sobre os teus altares, mais de uma fresca rosa gosta de brilhar. Ela se doa a ti, mas sonho outra coisa, desfolhar-me. A rosa com seu brilho pode embelezar tua festa, menino amável, mas a rosa desfolhada é simplesmente lançada do vento ao léu. Uma rosa desfolhada, sem estima se dá, para não mais existir. Como ela, com alegria, a ti me abandono, pequeno Jesus. Caminha-se sem se lamentar sobre as pétalas da rosa, e seus restos são um simples ornamento disposto sem arte a ser aprendido. Jesus, por teu amor, despendi minha vida, meu futuro, aos olhos dos mortais, rosa para sempre murcha, devo morrer. Por ti devo morrer, menino, suprema beleza, que ditosa sorte. Quero, desfolhando-me, provar-te que te amo, ó meu tesouro. Sob teus passinhos de criança, quero em segredo viver na terra. E quisera ainda suavizar no Calvário os teus últimos passos. Portanto, nesta poesia, Teresa se serve da imagem da rosa que se desfolha para falar de si própria, né? Que se consome, que se entrega por completo, que se deixa consumir por completo para dar prazer a Jesus. Não é? Neste período, quando escreve a Bellière e a Roulin, né, os seus irmãos espirituais, ela fala da sua morte próxima. Toda esperança de cura parece perdida. Né? No início de julho, a sua situação piora. Na tarde do dia 30 de maio, irmã Inês toma conhecimento de que a sua jovem irmã tivera 2 hemoptises no ano anterior. Vejam, um ano depois é que Inês fica sabendo que Teresa, na Páscoa de 1896, havia sofrido aqueles vômitos de sangue que já eram sinais certos
de que ela era vítima de uma doença grave, como o caso da tuberculose. Inês fica transtornada com a notícia, né? Isso já era, para ela foi um sinal evidente de que Santa Teresinha não haveria de durar muito tempo. Na tarde daquele mesmo dia, ela vai até a Madre Maria de Gonzaga, ou melhor, no dia 2 de junho, ela vai até a Madre Maria do Gonzaga pedir que a Madre Maria do Gonzaga permita que Teresa continue a escrever as lembranças que ela começou quando escreveu o seu primeiro manuscrito. Agora ela diz que seria importante que Teresa escrevesse sobre a sua vida religiosa, para que nós pudéssemos, a partir daí, escrevermos a notícia necrológica. É um tipo de boletim que os carmelos usam para comunicar a morte de uma carmelita aos mosteiros mais próximos. Então, Inês sugere à Madre Maria do Gonzaga que permita a Teresa continuar a escrever as suas lembranças agora da vida religiosa, pois ela pensa que isso será útil quando for, no caso, quando se tratar de escrever a sua circular necrológica, não é? Bom, Madre Maria do Gonzaga consente, desde que o texto se dirija a ela, a Madre Maria de Gonzaga. E foi-lhe dado um caderninho, esse daqui é uma cópia, um caderninho como esse, e Santa Teresinha, então, como está dispensada de muitos ofícios, vai então escrevendo as recordações da sua vida religiosa. Quando se lê o texto no original, a gente percebe que há uma diferença muito sensível entre a linguagem do primeiro caderno e a linguagem do terceiro caderno, deste caderno. Teresinha sabe que esse texto vai servir para a sua circular necrológica. Por isso, nesse caderno, o seu vocabulário é mais sofisticado. É um francês mais elevado, não é? Então, é um francês que exige um conhecimento mais apurado, né? Interessante isso. Bom, Teresa aceita, e aí ela, em tempos livres, ou na cela, ou no jardim, e ela conta que às vezes, quando está com o caderno no jardim, as irmãs vêm conversar com ela tem que disfarçar, fechar o caderno, porque ninguém sabe o que ela está escrevendo, ninguém sabe da ordem que a madre lhe dera, não é? E ela tem que fechar, e depois que a irmã se afasta, então ela vai recomeçar, né? É muito interessante porque é um texto em que Teresa sofre muito, vai escrevendo muitas páginas durante o dia, ela não tem um plano, mas também não tem rasuras no texto, né? Teresa não tem rasuras, vejam aqui o texto, as linhas, ela obedece as palavras são escritas numa linha suposta, misteriosa, portanto ela faz um esforço danado, muito caprichado, né? Muito caprichado o texto, né? Então Teresa faz um sacrifício danado, e aí a gente vai se dando conta de que, apesar das interrupções, né, que às vezes chega uma irmã, chega outra, ela tem que deixar para escrever na cela, ou então Teresa tem um raciocínio que não se perde, né? Ela não perde a isca, né? Ela tem um raciocínio que é profundamente coerente, né? Profundamente coerente. Ela começa a escrever dia 2 de julho, né? As últimas páginas, a gente observa, as últimas páginas, uma página e meia, ela escreve com lápis, ela não usa mais o tinteiro, porque ela não tem mais força para escrever.
Então, a última página, Santa Teresinha escreve com lápis, né? Porque não tem condições de se servir do tinteiro. Dia 8 de julho, ela é transportada para a enfermaria. A enfermaria é um quarto no térreo, 4 por 5 metros, não é grande, né? Ali tem um leito, nós vamos ver. Vamos ver agora a foto número 13. A foto número 13 nos dá aí a possibilidade de ver a enfermaria. Esta cama, no início, estava encostada na parede, lá perto da janela. Depois de um tempo, é que eles trazem a cama. Dia 30 de agosto, é que eles trazem a cama para o centro da enfermaria. Observem que na parede, em frente da cama, tem a imagem de Nossa Senhora do Sorriso. Esta imagem que estava na antecâmara, naquela sala, antes de entrar na cela de Santa Teresinha, foi trazida então e foi colocada na enfermaria, olha lá, diante da cama de Santa Teresinha, de tal forma que Santa Teresinha, quando estava ali, podia ficar rezando diante da imagem, né? Dia 7 de junho, Genoveva Celina, que levou consigo uma máquina de fotografia, faz 3 fotos de Santa Teresinha. São praticamente as últimas fotos de Santa Teresinha. Santa Teresinha faz um esforço imenso para essas fotografias. Nós vamos começar com a fotografia 2. Né? Então, Teresinha está com febre, muito fraca, não é? Muito fraca. Então vejam, ela faz um esforço imenso para tirar esta foto. Vejam aí agora, era mais de perto, o número 1, a foto número 1. O olhar de Teresa é o olhar de alguém que está muito enfraquecida, alguém que está esgotada. O jardineiro diz que escutou ela dizer a Celina: faça depressa, porque eu não aguento mais, eu estou muito esgotada. Vejamos a foto 3. É uma foto mais próxima, né? Mais próxima. Genoveva Celina pede a Santa Teresinha que ela sorria, ela está muito séria nessa foto. Foto número 4. Santa Teresinha está esforçando para esboçar um sorriso, tentando sorrir. 5. Vejo mais próximo, foto 5. Santa Teresinha está fazendo um esforço para sorrir. Foto 6. Olhem aí, a tentativa de sorrir. Foto 7. Né? Teresa está faz um esforço danado para poder sorrir naquelas fotos. Né? Não pode sorrir. Né? O Carmelo tinha um médico próprio que o visitava, que atendia as irmãs. Era o Dr. de la Cornière. Ele visita Santa Teresinha, aí ele entra na clausura 11, 12 e 24 de junho. Né? No dia 30 de junho é a última vez que Teresa vai ao locutório para encontrar-se com a família Guérin, né? Que depois vai de férias e vai voltar apenas no final de julho. Né? Dia 2 de julho é a última vez que Teresa vai ao oratório, a primeira sexta-feira do mês de julho, é a última vez que ela vai ao oratório para adorar o Santíssimo Sacramento. Depois não irá mais em razão do agravamento do seu estado. Do dia 6 de julho até 6 de agosto, né, nós temos aí um período com algumas pausas, mas Santa Teresinha sofre hemoptises de dia, de noite, umas 20 vezes durante este período, de 6 de julho a 6 de agosto. Nesse período, o Dr. de la Cornière entra 18 vezes na clausura para atender Santa Teresinha. No dia 7 de julho, ele diz que ela não é tuberculosa, é um acidente nos pulmões, uma congestão pulmonar.
né? Então a gente pergunta, será que é um erro que o médico errou no diagnóstico? Né? Bom, evidentemente ele não iria mentir. A primeira impressão que ele tem é que Teresa sofre uma congestão pulmonar, né? Que não pode se dizer que seja tuberculose, porque haviam outros casos deste. Bom, portanto, ele certamente não teria omitido se ele diagnosticasse de fato que fosse tuberculose, né? Porque tuberculose, nesse período, eu dizia que era uma pandemia que se agravou, né, naquele 1896 a 1906, mas a tuberculose, nesse período, era como que um tabu. É como alguns anos atrás, quando nós falávamos que alguém era aidético, a gente ficava extremamente assustado, ainda hoje, mas alguns anos atrás a gente ficava muito impressionado, portador do HIV, né? A gente ficava muito assustado com isso. Tuberculose. Quando se dizia alguém é tuberculoso, as pessoas ficavam muito assustadas, mas também porque era uma doença própria de gente pobre e desfavorecida. E vocês não vão se espantar, era muito comum nas regiões dos portos, muito comum entre as prostitutas, né, a tuberculose. A região de Calvados, onde está Lisieux, na Normandia, foi uma região que foi muito provada pela tuberculose, né, muito provada. Então os médicos ficavam um pouco assim, incomodados, às vezes sem jeito de dizer que a pessoa era tuberculosa. Mas, enfim, o Dr. Delacornière, evidentemente, não imaginava que o caso fosse tão grave, né? Bom, no dia 8 de julho, ela é levada para a enfermaria, ela é descida, ela é carregada num colchão, né? E colocada, então, na enfermaria, né? No final de julho, ela se sente sufocar, né? No dia 30 de julho, lhe é dada a unção dos enfermos, né? Nesse dia, na cela vizinha à enfermaria, já estava tudo preparado para a unção, ou então para a morte iminente de Santa Teresinha. Os seus sofrimentos vão se prolongar até o dia 6 de agosto. A tuberculose invadiu todo o pulmão direito, né? E começa já a dar sinais de que começa a comprometer o pulmão esquerdo, né? A irmã Santa Stanislau, que era a enfermeira, por causa da idade, pede à priora que seja substituída pela irmã Genoveva, por Celina. A partir da metade de julho, final de julho, quem vai ser a enfermeira de Santa Teresinha será Celina, né, que vai ficar com ela com frequência na enfermaria, né? Madre Maria do Gonzaga dá licença para que Madre Inês, durante a oração das matinas, que era no final da tarde, no início da noite, pudesse fazer companhia a Teresinha. E Inês, nesses momentos que fica com Santa Teresinha, começa a anotar em alguns papeizinhos frases que Santa Teresinha deixa escapar, né? Vejam que interessante. Inês, que foi a vida toda a mãezinha de Santa Teresinha, quando começa a acompanhar Teresa na sua enfermidade, torna-se a sua filha. Teresa instrui Paulina. Paulina começa a anotar as frases que escapam, que Teresa escapa, né, durante os momentos que ela permanece com ela, né? E ela então, e é graças a esses papeizinhos que vai surgir
o caderno amarelo, o caderno verde, que são os últimos colóquios. Quem tem as obras completas vão encontrar aí os últimos colóquios de Santa Teresinha, que é o resultado desses caderninhos, desses papeizinhos que foram sendo anotados por Inês e que ela depois reuniu num único caderno. Né? Bom, então nós estamos aí, dia 6 de agosto, aí há uma trégua, né? Quando se pensava que ela estaria morrendo, a doença dá uma trégua até dia 15 de agosto. É um período de férias. O doutor Cornier está em férias, né? E nesse período o doutor Laniel vai com a família, inclusive com Leônia, numa peregrinação a Lourdes. Né? E é justamente nesse período que o estado de saúde de Teresa se agrava. Né? Então, eu dizia, o pulmão direito já estava comprometido e agora, então, o pulmão esquerdo, né, começa a dar sinais da doença. Teresa tem dores intoleráveis, os seus pés incham. Não é? Nesse período, o doutor Laniel vem ao Carmelo, Madre Maria de Gonzaga chama o doutor Laniel, que é marido de Joana Guerrin, mora em Caen, a 40 quilômetros de Lisieux, entra na clausura, não é? E tem uma grande emoção quando vê Teresa. Ele diz: beijei a nossa santinha na fronte por ti, por mamãe e por toda a família. Pedi licença para guardar as normas, a Madre Priora, e sem esperar a resposta, que talvez proíbe a regra, auscultei o que era devido. O pulmão direito está absolutamente perdido, cheio de tubérculos, em vias de amolecimento. O esquerdo está afetado na parte inferior. Isso ele escreve no dia 26 de agosto de 1897. Dia 30 de julho, Teresa recebe a unção dos enfermos. Dia 9 de agosto, a sua última comunhão. Naquela época, a comunhão, o rito da comunhão dos doentes era muito extenso, muito complicado. Teresa não resiste, não tem forças para acompanhar todo o rito. Por isso ela comunga a última vez no dia 19 de agosto, no dia de São Jacinto, oferece a sua comunhão pelo padre Jacinto Loison, ex-padre, né, que foi provincial carmelita e que havia abandonado a fé. 22 de agosto, Santa Teresa começa uma nova fase de sofrimentos que a leva a dizer: nunca sabe o que é sofrer assim. Ninguém sabe o que é sofrer assim. Não é preciso senti-lo. Né? Mais tarde vai se dizer que ela sofre a gangrena dos intestinos. São dores para se gritar. E Teresa se limita a gemer. Justamente nesse período, o doutor Laniel está numa peregrinação a Lourdes. O doutor Cornier está em férias. Né? Neste período, Teresa sofre até o ponto de quase perder a razão. Até o ponto de dizer que se não tivesse fé, não teria vacilado em se suicidar. Tamanho o seu sofrimento, tamanhas dores que ela sofre. Né? Bom, isso até o dia 26 de agosto. Quando o doutor Cornier volta, ou melhor, quando o doutor Laniel volta, ele fica muito irritado, diz a Madre Maria de Gonzaga como é que ela deixou que Teresa permanecesse esse período inteiro sem assistência de um médico,
deveriam procurar um médico porque a doença o estado dela era muito crítico, o sofrimento era um sofrimento dilacerante. Né? Bom, no último período bom, 28 de agosto até 13 de setembro. Né? Se por um lado os sofrimentos agudos acabam, a febre, a opressão, a fraqueza permanecem. Né? No dia 30, levam Teresa numa cama de rodas até o claustro para uma fotografia. Então vamos ver aí a foto número 12. É a última foto de Santa Teresinha, 30 de agosto. Teresinha está com o véu de dormir, está com o escapulário também, não é do hábito, é o escapulário porque as carmelitas usam para dormir, né? Está colocada no claustro próximo à enfermaria. Vejam, essa foto é uma foto mais próxima de Santa Teresinha. Ela está segurando o seu crucifixo, ela é inseparável do seu crucifixo, que vai acompanhá-la até a morte. Vejam a foto número 9, é uma foto mais próxima do olhar de Santa Teresinha. Né? Portanto, 30 de agosto é a última vez que levam ela até a porta do coro, e ela do coro pode ver o tabernáculo, o sacrário, e ali ela faz um momentinho de adoração ao Santíssimo Sacramento. Dia 8 de setembro, ela comemora 7 anos da sua profissão, né? E ainda dia 11, ela pode fazer algumas grinaldas para colocar sobre a Virgem do Sorriso. Bom, dia 14 de setembro, o seu estado volta a piorar. Né? Dr. Lacornière diz que ela não vive mais do que 15 dias, e de fato se comprova aquilo que o médico diz. Né? No dia 20, pedem à Madre Maria de Gonzaga que venha à enfermaria para ver a magreza de Teresa. Né? E quando ela vê Teresa, ela toma um grande susto e diz: o que é uma menina assim tão magra? E Teresa responde: um esqueleto. Teresa que se aproveita de todas as circunstâncias para fazer rir a sua volta e desdramatizar a situação. Os 2 últimos dias da vida de Teresa, 29, quarta-feira e 30 de setembro, são de agonia, estritamente agonia. Quarta-feira começam as respirações ruidosas, barulhentas. Desde as 6 da manhã, a comunidade apertada na pequena enfermaria reza os salmos das orações dos agonizantes. Teresinha está consciente. Né? Lhe é dado de quando em quando uma colher de xarope com morfina. É a última vez que o doutor de Cornière a visita. Né? Teresa pergunta à Madre Maria de Gonzaga: estou na agonia? Estou em agonia? Como hei de fazer para morrer? Não vou nunca saber morrer. Né? Neste dia, no dia 29, o abade Faucon, que era um dos padres que residiam em Lisieux, em razão da ausência do capelão, entra para ouvir a última confissão de Santa Teresinha. E ao sair diz: que bela alma parece confirmada em graça. Né? Naquela noite, Teresa não fica só. Naquela noite, Irmã Maria do Sagrado Coração e Irmã Genoveva Celina ficam com ela. Teresa dorme muito pouco. Naquela noite, Teresa reza a Nossa Senhora baixinho, para não despertar as suas irmãs. E para não incomodar as suas irmãs, Teresa tem um copo na mão e passa a noite inteira segurando o copo, para não acordar as suas irmãs.
Irmã Inês dorme na cela que fica ao lado da enfermaria. Pela manhã, as 3 irmãs estão ao redor de Teresa e Teresa está ofegante, né? É agonia pura, sem nenhuma consolação. Na tarde do dia 30 de setembro, a tarde de 30 de setembro é dramática. Às 2h30 da tarde, Teresa mergulha na cama. A sua voz é clara, forte, as suas mãos estão violáceas, roxas, né? Ela sussurra: meu Deus, tende piedade de mim. Ó minha boa Virgem Santa, vinde em meu auxílio. Meu Deus, quanto sofro. O cálice está cheio até a borda. Nunca vou saber morrer. Novamente, às 4h30 da tarde, a comunidade se reúne na enfermaria e vai acompanhando aquela respiração terrível, que parece dilacerar o peito, né? Teresa treme, fica tremulando o tempo todo, o corpo todo, um suor que desliza, né, pela sua face, fica toda suada, a roupa toda molhada, né? Solta pequenos gritos, né? Uma agonia extremamente dolorosa, difícil. Às 7 da noite, Maria de Gonzaga dispensa a comunidade, porque já estavam ali as 2 horas rezando. Madre Inês está desolada, vai rezar aos pés de uma imagem do Sagrado Coração, pedir a Jesus que suavize, que antecipe a morte de Teresa, tamanho o seu sofrimento, não é? De repente, Madre Maria de Gonzaga se dá conta de que Teresa está na iminência da morte, toca o sino da enfermaria, grita as enfermeiras, abram todas as portas, toda a comunidade se reúne, se ajoelha em volta da cama. Santa Teresinha, segurando o seu crucifixo, diz: ó, eu o amo. Né? E a seguir: meu Deus, amo-vos. Subitamente levanta os olhos e o seu olhar fica resplandecente pelo espaço de um credo. Ela olha acima da imagem da Virgem do Sorriso e depois vai caindo suavemente para trás, inclinando a sua cabeça para a direita, com um misterioso sorriso nos lábios. Né? Celina fotografa Santa Teresinha morta. Vejam aí a fotografia 11. Essa fotografia é feita na enfermaria. Um semblante de Santa Teresinha, um semblante extremamente tranquilo. Né? Ela como que esboça um leve sorriso. Não é? Então, às 19h20, ela exalou o último suspiro. Nós podemos contemplar a beleza deste rosto tranquilo nesta foto que a irmã Genoveva tirou de Teresa, já morta na enfermaria. Isso na quinta-feira, 30 de setembro de 1897. Na sexta-feira, à tarde, levam o seu corpo para o coro. Ele é colocado próximo à grade, de tal forma que os familiares podem aproximar-se para rezar junto do corpo da carmelita defunta. Né? O corpo permanece ali até na segunda-feira. No domingo à tarde, o corpo já dá sinais de decomposição. Então eles têm que fechar a urna no domingo à tarde. Calor, é verão em Lisieux, né? É outono em Lisieux, mas ainda é quente. E dia 4 de outubro, então, ela é sepultada no cemitério de Lisieux, num jazigo comprado pela família Guérin para o sepultamento das carmelitas. Né?
Então há um cortejo, no máximo umas 30 pessoas, à frente vai Leônia, o tio Guerrin não vai porque ele sofre com a gota e, portanto, ele não pode sair de casa, e então ali Santa Teresinha é sepultada. No dia seguinte, arruma-se a enfermaria, queimam a esteira que ficava como colchão, e queima-se também as alpargatas já bastante surradas por a vida do Carmelo parece voltar ao habitual. Bom, em rápidas palavras, esse foi o desfecho da vida de Santa Teresinha. O que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender desse período? Em primeiro lugar, é interessante observar que Santa Teresinha é admiravelmente humana. É uma doente como as outras. Ela sofre, ela geme, ela chora, ela tem pesadelos, custa-lhe rezar, tamanha a sua fraqueza, pensa com frequência na sua vida passada, né? Vem-lhe à memória recordações, né? Revela-se ainda nesse período o seu amor pela natureza, né? Ela admira as flores. Quando ela está próxima ali da janela, quando ela olha para a janela do quintal, ela fica muitas vezes admirando os carvalhos que estão plantados ali, as flores que estão mais próximas, né? É extremamente afetuosa, sensível, chora de alegria, de gratidão, chora de amor, né? De gratidão a Deus, de gratidão às suas irmãs, né? Tem um senso de humor extraordinário, faz rir aquelas que estão mais próximas dela, né? No modo como nos conta as coisas, ali onde deveríamos chorar, ríamos de gargalhadas. É tão divertida, julgo que morrerá a rir-se, pois é muito alegre, escreve Maria de Eucaristia para a sua família. Muito interessante, nas obras completas de Santa Teresinha, nós vamos encontrar a cada mês, no início de cada mês, os textos das cartas que Maria da Eucaristia escreve ao pai, que era farmacêutico. Então ela vai descrevendo todos os estágios da doença de Santa Teresinha. Claro que inconscientemente, mas essas cartas foram guardadas e são de um extremo valor, porque Maria da Eucaristia vai narrando os diversos estágios da enfermidade, né? Então, Teresinha, por qualquer coisa, faz uma piadinha, né? São muito frequentes as piadinhas. Nesse período, ela tem um grande amor por Teófilo Venar, aquele jovem mártir missionário no Vietnã, né? Porque ela havia lido a vida de Teófilo Venar e se falava que Teófilo Venar era um missionário extremamente divertido, extremamente alegre, né? Então ela tem uma verdadeira afinidade com ele. Então ela usa um jogo de palavras com frequência para alegrar as irmãs que estão tristes. Ela ri um pouco do médico. O médico fica muitas vezes indeciso, vacila, e ela diz que o médico é um colodão e um cabeludo, não é? Então ela faz sempre uma brincadeirinha, faz uma piadinha para alegrar as suas irmãs. Ela não é uma monja afetada, não é? Não, ela usa de uma linguagem para fazer sorrir as suas irmãs, né? Em junho ela escreve no seu último manuscrito: que banquete poderia uma carmelita oferecer às suas irmãs, senão um banquete espiritual composto de caridade amável e alegre? Os senhoramos que dão com alegria. Quando posso, faço por estar alegre, para dar gosto, né?
Desde há muito tempo, a vida de Teresa é amar Jesus e fazê-lo amar. Amar Jesus, amar ao próximo. No manuscrito, quando ela fala da caridade fraterna, ela diz: quando sou caridosa, é só Jesus que age em mim. Nós podemos dizer que Santa Teresinha amadureceu rapidamente. Com apenas 24 anos, a sua sabedoria é reconhecida. A ponto de o capelão do Carmelo, o Abade Iuf, dizer à Madre Maria de Gonzaga: olha, vocês têm aqui uma segunda Madre Genoveva. Madre Genoveva foi aquela que ela conheceu no dia que ela entrou no Carmelo, era a madre fundadora do Carmelo e que tinha fama de santidade no Carmelo de Lisieux. Então vejam, o padre a compara ela com 24 anos, a Madre Maria, a Madre Genoveva, que vivera mais de 40 anos no Carmelo. Eu dizia, nesse período invertem-se os papéis. Inês, que foi a mãezinha, a instrutora, a conselheira espiritual, a priora, agora se faz aconselhar por Teresinha, que lhe faz algumas vezes algumas correções fraternas. Várias irmãs vão aconselhar-se com ela, como diz Genoveva. Nas suas correspondências com seus irmãos espirituais, ela diz: sigo a via que Jesus me indica. Espero que um dia Jesus os faça caminhar pela mesma senda que eu. Sinto que temos de ir para o céu pela mesma via, a do sofrimento unido ao amor. Vos é proibido ir para o céu por outro caminho que não seja o da vossa pobre irmãzinha. O caminho da confiança simples e amorosa é bem indicado para vós. Não é? Portanto, nas últimas conversas, nos últimos colóquios, muitas vezes ela vai falar do seu pequeno caminho. Ela vai dar detalhes do pequeno, da pequena via. O que é ser pequenino, né? Se não me falha a memória, no dia 6 de agosto, lá nos últimos colóquios, a gente vai encontrar os trechos longos que Inês anotou, onde ela fala do que é ser pequenino. Teresa sempre vai reconhecer as suas imperfeições, as suas fraquezas. Ela diz: eu sou a própria fraqueza. Cada dia espero descobrir em mim novas imperfeições. E a Bellier, ela escreve: ó meu irmão, peço-vos que acrediteis em mim. Deus não vos deu como irmã uma grande alma, mas uma muito pequenina e muito imperfeita. Esta fraqueza, sempre reconhecida e aceita, torna-se o lugar privilegiado da misericórdia divina. Se Teresa quer permanecer pequena, não é por afetação, ela não está representando. Mas se Teresa quer se fazer pequena, é para se lançar nos braços de Jesus, os braços que servirão como ascensor, que a levarão até o Pai. Ainda mais naquela situação desesperada que ela vive na enfermaria. Ela diz: há muito tempo que já não me pertenço, entreguei-me totalmente a Jesus, portanto, Ele é livre de fazer de mim o que lhe agradar. Só o abandono a guia. No fim das contas, para mim, é igual viver ou morrer. Uma perfeita entrega, que a faz viver na paz e na alegria. Nós já falamos isso no encontro passado. Em sua enfermidade, Teresa se dá conta de que ela tem uma missão universal. Ela diz:
no manuscritos, quando ela escreve os manuscritos, ela diz: uma alma abrasada de amor não pode ficar inativa. A missão de fazer amar Jesus continua a obcecá-la. Reza e oferece-se por um parente seu que não tem fé, o senhor Tostém, né? E oferece a sua última comunhão por aquele ex-carmelita, o padre Jacinto Loazon. Na sua enfermidade, ela quer salvar o mundo todo. Ela nasce nela um desejo imenso de fazer o bem depois da sua morte. É o maior desejo de toda a sua vida que ela tem. É o maior de todos. Por esse desejo, ela faz uma novena a São Francisco Xavier nos dias 4 a 12 de março. Né? Ela escreve a Roland: espero não ficar inativa no céu. O meu desejo é continuar a trabalhar pela igreja e pelas almas. Peço isto a Deus e estou certa de que Ele me concederá. Não estão os anjos continuamente ocupados conosco, sem cessarem de ver a face divina, de se perderem no oceano sem limites do amor? Por que não havia Jesus de me permitir que os imitasse? Né? 3 dias depois, ela diz, ou melhor, irmã Inês anota essas palavras de Teresa: sinto que vou entrar no repouso, mas sinto sobretudo que a minha missão vai começar. A minha missão de fazer amar o bom Deus como eu o amo e de dar o meu pequeno caminho às almas. Se o bom Deus escutar os meus desejos, o meu céu será passado na terra até o fim do mundo. Sim, quero passar o meu céu a fazer o bem na terra. Aproveitemos, hein? Não é nada de impossível, pois no seio da visão beatífica os anjos velam por nós. Não posso fazer uma festa de gozo, não posso repousar enquanto houver almas para salvar. Porém, quando o anjo disser o tempo já não existe, então repousarei. Poderei gozar, porque o número dos eleitos estará completo, e todos terão entrado na alegria e no repouso. O meu coração estremece com esse pensamento. Com frequência, Teresa diz: voltarei, descerei, enviar-vos-ei graças. Eu estarei junto das criancinhas que haverão de ser batizadas. Teresa diz: Deus terá de satisfazer todos os meus desejos no céu, porque eu nunca fiz a minha vontade na terra. Tudo é graça, tudo vem dele. Não vejo bem o que terei a mais depois da morte, que não tenha já nesta vida. Verei a Deus, é verdade, mas quanto a estar com Ele, já estou inteiramente na terra. Teresa, sabendo que os seus manuscritos vão servir para a notícia necrológica, Teresa diz à Madre Inês que, se porventura forem publicar os seus manuscritos, né, ela tem toda a liberdade para fazer as correções que achar necessárias. Né? Ela diz: não tive tempo para escrever o que teria querido. Tudo que vos parecer bem suprimir ou acrescentar no caderno da minha vida, sou eu quem suprime ou acrescenta. Lembrai-vos disto. E não tenhais nenhum escrúpulo, nenhuma dúvida nesta matéria. Né? Madre Inês levou muito a sério aquilo que Teresa diz, porque de fato ela retirou ela omitiu diversas páginas, diversos textos
de História de uma Alma e que foram recuperados apenas em 1947, quando fizeram a edição facsímile, né, dos manuscritos. Até então, História de uma Alma era a história que foi remexida pela Madre Inês, por ordem de Santa Teresinha. Inês lembrou-se de pedir a Teresa para reler uma passagem do seu manuscrito que lhe parecia incompleta. E Teresa disse: "O que estou a ler neste caderno é tão bom para a minha alma. Minha madre, essas páginas farão muito bem. Com a continuação, conhece-se melhor a doçura de Deus." Teresa, portanto, não é senão um instrumento da misericórdia de Deus. Como se verá que tudo vem de Deus e a parte de glória que eu tiver será um dom gratuito que não me pertence, todos o verão claramente. E finalmente ela diz: presinto que todo o mundo me amará. Bom, nós terminamos. O que é que permite que Teresa viva a sua enfermidade com tanta humanidade, com tanta alegria, com tanta paz, na mais perfeita e na mais completa escuridão? Né? Bom, ela certamente ouviu o médico dizer que ela morre de tuberculose. Mas aos seus olhos, ela morre de amor. Né? Ela morre por e com o amado, ao qual ela quis sempre seguir até a sua cruz gloriosa. Sabia que teria a consolação de ver o meu sangue derramado, porque morro um martírio de amor. Né? Ela diz: uma manhã, durante a ação de graças, depois da comunhão, senti como que as angústias da morte, sem nenhuma consolação. Tenho medo de ter receado a morte, mas com certeza não tenho medo daquilo que se passará depois. O que é, afinal, essa separação misteriosa da alma e do corpo? Foi a primeira vez que senti isto, mas imediatamente abandonei-me a Deus. Né? As irmãs de Teresa, quando ouviam ou liam os seus textos, ou ouviam-na falar de morte de amor, pensavam que ela morreria num vislumbre, vendo os anjos, contemplando a Virgem, né, com um sinal extraordinário. E Teresa vai com frequência desfazendo-as, aterrizando-as. Né? Teresa diz: não se admirem se eu não aparecer depois da minha morte, e se não virem nada de extraordinário como sinal da minha felicidade. Lembrem-se do meu pequeno caminho, que o meu pequeno caminho consiste em nada desejar ver. Ela diz: nosso Senhor morreu vítima de amor, e vejam como foi a sua agonia. Nosso Senhor morreu na cruz, no meio de tantas angústias, e, no entanto, foi a mais bela morte de amor. Foi a única que se pôde ver. Não se viu a da Virgem Santíssima. Morrer de amor não é morrer num êxtase. Não é morrer depois de comungar, ou então numa festividade litúrgica, mas é morrer num dia normal. Né? Irmã Teresa da Santa Face, que evoca o nome do servo sofredor de Isaías 53, evoca também Jesus do Getsêmani. Ela escreve a Maria da Eucaristia: o seu esposo não é um esposo que vai levá-la às festas, mas vai levá-la à montanha do Calvário. Não abandona o seu querido crucifixo, beija-o na face, atira rosas sobre ele.
sobre ele, né? E não o deixará durante toda a sua agonia. E quando as suas 3 irmãs estão adormecidas à sua cabeceira, Teresa as desperta dizendo: Pedro, Tiago e João, né? Sente dor nas costas, lembra-se de Jesus que leva a cruz. Depois de ter feito tantas vezes a via sacra na capela, agora ela vive a via sacra sem palavras. A paixão de Jesus responde à compaixão de Teresa. A compaixão de Teresa. Teresa é o grão de trigo que cai na terra e morre, mas para produzir muito fruto, né? Sepultada no dia 4 de outubro, depois de uma agonia na qual diz: nunca teria acreditado que seria possível sofrer tanto, nunca, nunca. Não sei explicar isto senão pelos ardentes desejos que eu tive de salvar as almas. Teresa produziu muitos frutos até hoje. Deus atendeu todos os seus desejos, porque foi o Espírito Santo que infundiu aqueles desejos no seu coração. Teresa havia escrito a Bélier essas palavras que dão sentido à sua morte: eu não morro, eu entro na vida. Né? Nesses dias que nós choramos tantas pessoas vítimas do Covid, nós podemos nos confortar com a palavra de Santa Teresinha que diz: não se morre quando se crê. Nós não morremos, nós entramos na vida perfeita, na vida plena. Nós não somos capazes de imaginar a proporção da vida que Deus prepara para nós, né? Então vamos concluir a nossa noite saudando Santa Teresinha. Eu quero lembrar ainda o livro do Dr. Pedro Pena, né? Aquele livro publicado pela Cultor de Livros, né? Santa Teresa, doutora da ciência do amor, né? E Santa Teresa de Lisieux, uma jovem doutora, e também o Reflexo da Glória Divina. Ambos foram publicados pela Cultor de Livros. É facílimo encontrar no Google, no computador. Aqueles que quiserem adquirir esse pequeno livro podem entrar em contato aqui com a Mini Basílica, que tem à disposição para adquirir. R$15 o exemplar. Depois tem o frete, aí o Julinho lá na secretaria dá os maiores detalhes, né? Bom, a semana que vem a gente vai falar do Pedro. Hoje ainda vou te poupar, Pedro. Semana que vem você vai se mostrar aqui. Isso. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Santa Teresinha por todos aqueles que sofrem vítimas do Covid, por todos aqueles que sofrem nos hospitais, ou mesmo nas suas casas, vítimas de uma enfermidade às vezes dolorosa, uma enfermidade longa, para que não falte a consolação de Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Na próxima semana nós concluímos as nossas reflexões. Até a próxima semana, se Deus quiser.